Josué, capítulo 14. Vamos falar hoje de manhã sobre conquistando os gigantes diante de nós. Josué 14, versículo 9 a 12. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando, e já agora sou de 85 anos, um jovem. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, 85 anos, 40 anos andando no deserto, 10 dos 12 que foram com ele para espiar a terra prometida morreram nesse deserto. Agora, pois, dá-me esta monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os aniquins, grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapousar como prometeu. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebron em herança. Me dá aquela montanha onde vivem os gigantes. Como é que a gente pode conquistar os gigantes em nossas vidas? E cada um de nós está encarando um, pode ser no trabalho, no casamento, na família, na vida geral. Como é que a gente pode vencer os nossos gigantes? 3 princípios aqui na vida de Calebe, hoje de manhã, eu quero que vemos juntos. Primeiro, encontre-se e siga uma visão do tamanho de Deus. Veja aqui na história de Calebe este princípio. Calebe foi com 12 homens preparados para a guerra, para espiar a terra prometida, e chegaram lá, e ele viu e disse: Deus prometeu, Deus vai nos entregar, ele e Josué. Mas o que aconteceu com os outros 10? Ficaram com medo, ficaram chorando, diz que nós somos bichinhos em nossos próprios olhos diante desses gigantes nesta terra, não temos como tomar posse, embora que Deus tenha prometido. Meus irmãos, o que Deus promete, Deus cumpre, amém? O que Deus promete, Deus vai cumprir na sua vida, não importa o gigante que você encara. Então assuma, toma, pega uma visão, o tamanho de Deus e siga. Veja bem, Calebe foi colocado em serviço na face de problemas insuperáveis. Ele mesmo, em Números 13, diz: a terra que exploramos devora os que nela habitam. Todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho, são gigantes, filhos dos Nefilim, dos Aniquim. Vimos os Nefilim, gigantes dele, e parecíamos gafanhotos aos próprios olhos. Era comum nas Escrituras que Deus chamasse homens e mulheres e colocasse as pessoas em situações impossíveis. Por quê? Porque nosso Deus é o Deus do impossível. 4 anos atrás, a primeira igreja batista aqui de Goiânia, estava com uns 200 e poucos membros, hoje com mais que 1.200 membros. Coisa impossível. Não. Nosso Deus é o Deus do impossível.
Pega uma visão que seja o tamanho do nosso Deus e o siga. Há um princípio de vida aqui. Sua disponibilidade e não sua capacidade é a chave para receber uma visão do tamanho de Deus. Caleb disse isso: estou aqui, usa-me agora, me dá aquela montanha porque Deus me prometeu. Em 1878, um jovem chamado William Buck Bagby, em Waco, Texas, se encontrou com o seu professor B.H. Carroll. Ele disse para ele: Dr. Carroll, vamos iniciar um seminário e vamos chamar este seminário de Southwestern. Deu uma risada, que o Baylor, a Universidade de Baylor, era um colégiozinho na época. Dr. Carroll, professor lá no departamento de religião. Vamos começar um seminário chamado Southwestern. O senhor será o presidente e eu vou ser o seu único aluno. Vamos lá. 27 anos depois, os Bagbys já estiveram aqui no Brasil trabalhando. 27 anos depois, em 1908, um ano depois da formação da Convenção Batista Brasileira, nasceu um seminário chamado Southwestern, em Fort Worth, com B.H. Carroll como presidente. Essa visão que o William Buck Bagby, 27 anos antes, tinha colocado. Que seminário hoje tem formado e enviado mais que 60 mil obreiros por todo o mundo conhecido. Pega uma visão que seja visão de Deus. Siga essa visão, confiando na promessa dele. Onde é que se pega uma visão dessa? Na palavra de Deus, nos seus joelhos. Cai diante de Deus e peça a Deus, para a nossa igreja, Deus, nos dá a tua visão. E seja além das nossas capacidades, porque não depende da nossa capacidade, mas nossa disponibilidade. Segundo princípio, sejam corajosos pela fé, mesmo que seja contra a opinião popular. O que significa o nome Caleb? O nome Caleb, na língua hebraica, significa cachorro louco. Agora, mãe, cuidado em nomear o seu filho Caleb, a não ser que alguém descobriu o que significa cachorro louco. Embora que os seus irmãos, todo Israel, duvidava, não acreditava na palavra de Deus, Caleb ficou firme e diz que no dia em que Moisés fez a promessa, 45 anos atrás, 40 anos no deserto, 5 anos em batalha, agora tomamos essa terra linda, o que falta são as montanhas habitadas por gigantes. Essa é a terra que Deus me prometeu. Eu tenho 85 anos como jovem, agora eu vou tomar. Pelo poder de Deus, me dá essas montanhas. Sejam corajosos pela fé, mesmo que seja contra a opinião popular. Escuta bem. Caleb foi repreendido pelos seus colegas. Os 10 viram: você é tolo, você não sabe o que fala, você vai matar a todos aqui. Ele se posicionou contra o maré de Israel, incrédulo. O próprio povo de Israel não acreditava em Josué nem Caleb. Mas ele resistiu às acusações de uma geração condenada, 40 anos, e todos morreram. Uma nova geração nasceu, somente Caleb e Josué que sobreviveram. Pela fé, ela desafiou a superioridade dos temidos filhos de Anaquim, os gigantes. E ele clamou, em Números 14, versículos 8 e 9, se o Senhor nos agradar, Ele nos conduzirá àquela terra, uma terra que flui com leite e mel,
e Ele nos dará. O que Deus promete, Deus faz. O princípio da vida sempre olha e confia nas promessas de Deus. Sempre confia na palavra de Deus. Meus irmãos, não há engano, não há erro, não há maneira de ser levado num caminho errado seguindo a palavra e as promessas de Deus. Quando Ginsberg, o missionário, chegou passando na Goiânia, com certeza, irmãos, têm visto as imagens de Ginsberg levando pauladas com varas. Ele sofreu muito. Há um livro da biografia do Ginsberg chamado A Wandering Jew in Brazil, que conta a história, depois a história das perseguições, apedrejada, espancada. E ontem à noite, o próprio governador de Goiás recebeu de braços abertos os batistas do Brasil, dando a chave de ouro da cidade para nós, dando um bem-vindos. O dia mudou. Vamos agora então pegar a promessa de Deus, levar essa palavra não tão somente para a Goiânia, nem a Goiás, nem o Brasil, mas pelo mundo. Batistas brasileiras fazem uma força incrível. Já a terceira maior convenção batista do mundo, segunda maior convenção, enviando missionários pelo mundo e crescendo para a glória de Deus. Terceiro e último, espere que Deus traga a vitória, que Deus traga a vitória, em acordo com a sua promessa, mesmo que significa que tem que sacrificar tudo. Números 14, versículo 24, veja o que diz a Bíblia. Mas porque meu servo Caleb tem um espírito diferente, Deus falando, e me segue de todo o seu coração, eu o trarei para a terra, ele foi e os seus descendentes herderão. O que Deus promete, Deus cumpre. Falta a gente simplesmente crer nele, siga a visão dele, que ele trará a vitória. Lembra-se a jornada visionária de Caleb, 40 anos, quando ele começou. Um líder coringa entre os israelitas, nome significando cachorro louco, desprezada pelos irmãos e o próprio povo de Israel, que se colocou após a incredulidade do seu povo na época, passou 40 anos no deserto, lutando 5 anos por uma terra que não é a terra dele, recebendo uma visão de Deus para as montanhas, o lar dos gigantes, dos Nefelim. Em Josué 14, versículo 10, diz, agora exatamente como o Senhor prometeu, Ele me manteve vivo por 45 anos. Desde então, Ele disse isso a Moisés, enquanto Israel se movia no deserto. Então aqui estou hoje, com 85 anos, ainda tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Estou com tanta força para sair para a batalha, agora como eu estava na época. Gente, eu tenho 61 anos. Eu me canso com facilidade. Este velho com 85 anos, pegando a espada, chamada para a batalha contra os gigantes, nas cidades fortificadas, que loucura nada. Deus prometeu, Caleb acreditou, e Deus entregou. E nós? Deus diz, vá, no poder do meu Espírito, eu vou diante de ti, vá, prega, evangeliza, ganha, planta igrejas, vá.
E a gente, não seja temorosa, mas cheia de fé e coragem. Considerando que o mundo compara a bênção de Deus como riqueza, prosperidade, Deus mede o bem-aventurado de outra forma, pela fidelidade à sua palavra. O princípio de vida: confie unicamente naquilo que Deus prometeu e não naquilo que você acha que pode controlar. A gente não pode controlar nada. Deus está no controle. A gente não tem poder. Deus tem todo o poder. Então acredita naquilo que Deus prometa. Foi o mês de outubro, 1882, 138 anos atrás. Se juntaram 5 pessoas num lugar na Salvador, na Bahia. Foram o casal Bagby, o casal Taylor e um ex-padre, Teixeira de Albuquerque. Se ajoelharam diante de Deus e determinaram naquele dia formar o que chamava a primeira igreja batista do Brasil, na Salvador, Bahia. Meus amados, um brasileiro no meio, na época, 4 missionários. Hoje se tornaram mais que 16 mil igrejas batistas, segundo o IBGE, mais que 3 milhões de batistas, embora que a gente conta os 1,7 devido à maneira em que contamos as crianças e jovens. Mas uma força incrível no reino de Deus que começou com um brasileiro, 138 anos atrás. Imagina se a gente acreditar numa visão de Deus para esta igreja, para a Convenção Batista Brasileira, e seguir essa visão em fé, acreditando que Deus vai nos dar a vitória para a sua glória. Imagina os próximos 138 anos, o que vai acontecer neste momento. Pega uma visão de Deus e siga. Confia nele para cumprir as suas promessas. Entrega tudo, seja o que for o sacrifício, e Deus te dará a vitória sobre qualquer gigante que você encara. Amém? Vamos orar.